Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao capítulo 3 da nossa série Consumindo Dados da API do Spotify. Eu sou Pedro Santana e hoje a gente vai falar sobre o consumo de dados de álbuns. Antes da gente entrar direto ao ponto, foi necessário fazer aqui uma refatoração em relação ao código apresentado no capítulo 2, porque se vocês lembrarem, se vocês acompanharam, nós fizemos uma busca pelo nós fizemos a busca pelo artista, a gente estava pegando o ID do artista no primeiro resultado, só que eu não sei dizer ao certo porque essa semana o Spotify mudou a forma como ele está trazendo o resultado, então não necessariamente o Metallica estava sendo o primeiro a ser retornado, às vezes estavam vindo outras bandas que tinham metal no nome. Então, buscando deixar isso aqui o mais consistente, o mais apurado possível, eu fiz uma troca. Então, ao invés da gente consumir o primeiro resultado, a gente vai fazer uma busca pelo nome exatamente como Metallica. Como é que ficou o código então? Como é que isso se refletiu no código? Basicamente, eu fiz algumas alterações pequenas, Por exemplo, eu trouxe aqui agora um limit 5, para limitar o retorno que a gente tem. E aqui na parte do artista, eu removi o artist ponto, porque ele não era mandatório, então ficou só o kill como artista e o artista como Metallica. E daí o tipo query como artist. E daí a outra mudança que a gente teve foi na forma como a gente estava fazendo, ele estava então retornando esses resultados equivocados. Então a gente precisou mudar a forma como a gente está fazendo essa busca. E como é que ficou ela então? A gente começa definindo aqui o ID do artista como não, e a gente vai iterar em cima do resultado, do request, através de um for. Então, para cada artista, dentro dessa requisição, a gente vai pegar o nome dele e a gente vai fazer aqui uma validação se ele escrito aqui tudo em minúsculo é exatamente igual ao Metallica. Isso aqui vai fazer com que a gente obtenha o artista correto, ou então, se em caso ele não encontrar ninguém que se encaixe nesse critério, ele fale, olha, não encontrei nenhum Metallica nesse resultado. Isso vai ajudar a gente a garantir que a gente está pegando o ID do artista correto e não está pegando alguém que tenha um nome parecido. Então, uma vez que ele pegou, ele fez esse get, ele identificou que é o Metallica e ele fez essa comparação e deu tudo certo, a gente vai pegar e vai salvar isso dentro de uma variável chamada ID artista, e a gente vai dar break no loop, ou seja, a gente vai interromper aqui a repetição. E nesse caso, não havendo erro, ele vai sequenciar. Se de repente houver algum erro na requisição, se de repente o status for diferente de 200, aí ele vai apresentar aqui pra gente também um resultado, por exemplo, um 404 não encontrado, ou então um acesso restrito, etc. Então a ideia é que a gente tenha tudo aqui logado, entre aspas. Então, após esse pequeno ajuste, fiz aqui um teste. Se a gente for olhar aqui, o response, ele vem aqui como uma URL externa, Quando a gente acessa o URL, ele já redireciona aqui para a parte do Metallica. Então, a nossa mudança ela foi efetiva, A gente pode agora avançar para o tema desse vídeo, que é o consumo dos álbuns, Então, esse aqui é o link da documentação que vai falar sobre os álbuns aqui do Metallica. Esse import request JSON talvez nem seja necessário, vou até apagá-lo aqui. Então, a URL que a gente vai montar é a URL base, só que a gente vai passar aqui agora dentro do corpo da URL o ID do artista que a gente acabou de obter na operação anterior. Então a gente vai fazer o requests.get, dentro dessa URL, e a gente vai passar os headers assim como a gente fez nos outros dois endpoints que a gente trabalhou anteriormente. A gente vai trazer aqui uma tratativa, por esse código. Então, se o código for 200, a gente vai transformar ele aqui no JSON. Se for diferente disso, a gente vai exibir aqui o erro ao término do código. Então assim, olha, beleza, se o erro for 404 ou qualquer coisa do tipo, ele vai exibir aqui pra gente. Quando eu estava testando aqui, eu estava exibindo o response, para poder ver aqui dentro do Colab o que a gente estava tratando, o que estava vindo, e tornar isso mais visual.
Uma vez que eu vi que já era aquilo que eu estava buscando mesmo, eu deixei aqui só como comentado, né? Não era mais necessário exibir isso aqui toda vez. E a ideia é que agora, da mesma forma que a gente fez lá no passo anterior pro ID do artista, a gente vai fazer aqui com dados, né? Com os álbuns, desculpa. A gente vai obter os dados através do get, tá bom? Então a gente vai dar aqui um data.get e a gente vai montar uma lista com esses dados que estão dentro do álbum. Se não, se de repente o artista que a gente vai buscando não tiver álbum, a gente vai colocar essa tratativa aqui. Então, se não tiver álbum, ele vai falar assim, olha, não existe nenhum álbum, e a gente vai sair aqui desse trecho do código. Agora, se houver, a gente vai avançar para exibir esses álbuns, né? Então vai ter um print aqui, informações detalhadas dos álbuns, e para cada álbum, dentro de álbuns, a gente vai consumir alguns dados. Então, por exemplo, o nome do álbum, a gente vai dar um álbum.get e o campo que a gente vai ter aqui vai ser ou name ou desconhecido, se ele não conseguir identificar. O ID do álbum ou sem ID, né, se não houver. E a gente vai integrando para cada campo que a gente desejar e fazendo esse mesmo processo, né? O álbum, que é o que a gente está trabalhando aqui dentro do for, e o get. Todos esses dados, essas variáveis, elas foram extraídas dentro da documentação daqui do Spotify. Então, se de repente você tiver alguma dúvida, o que eu poderia utilizar no lugar, por exemplo, aqui do Total Tracks, se eu quisesse colocar alguma outra informação, o que eu poderia fazer? Aí você pode olhar a API, ver os dados que mais te interessam, né? E compor o seu resultado de acordo com aquilo que você está montando, né? Às vezes pode ser que seja interessante para você o número de curtidas, quantidade de reproduções, os artistas que estão participando aqui conjuntamente, se de repente a gente estiver falando de um feat. Então você pode pegar e brincar da forma como você achar mais interessante, né? Da forma que atender mais ao seu caso. Pro meu, bastaram esses campinhos aqui. Então, além desses que eu tinha falado, né, a gente está brincando aqui também com a data de lançamento, quantidade de músicas, o URL externo, o URL do Spotify. E aqui eu estou pegando também os nomes dos artistas, né, separado por vírgula. Nesses casos onde a gente quer destacar aqui a participação de um ou mais artistas. Por fim, a gente vai ter aqui, né, eu brinquei por salvar também aqui a URL, a imagem, né, que é referente a esse álbum. Então, se a gente pegar aqui o álbum load, a gente vai ter aqui a imagem, e essa aqui é a imagem do álbum. De repente, se para você for interessante salvar, você pode brincar também. Eu achei interessante sim pelo exercício, mas pode ser que de repente no seu caso não seja aplicável, né? Mas existe também essa possibilidade. Por fim, a gente está fazendo, né, a exibição disso aqui formatado, então álbum name, álbum ID, artist name, release date, Spotify URL, por aí vai. No final eu coloquei aqui uma brincadeirinha, né, para separar pelo tracejado. É só você representar aqui o caractere vezes 80, ele vai pegar e vai fazer esse efeitozinho aqui para separar e deixar mais visível, mais visual a formatação. Então, a partir daqui, se de repente você quisesse gravar esses dados do álbum num banco de dados, num arquivo, você poderia fazer, né, adaptando para aquilo que você quiser salvar. Então, se você quiser salvar isso aqui no MongoDB, por exemplo, você poderia partir já aqui para as bibliotecas, né, do PyMongo, e daí você conseguiria fazer salvar esse arquivo, né, salvar esses dados dentro da collection do Mongo, seria super tranquilo. Mesma coisa se você quisesse salvar isso aí no arquivo, né, você poderia já começar a trabalhar aqui com as bibliotecas e fazer todo o processo de criação do arquivo e escrita dentro do arquivo. Para os próximos passos agora a gente vai trabalhar um pouquinho com obter aqui os dados das músicas, né? E a ideia é que ao término desse projeto a gente crie um pipeline automático, né? Então a gente salva isso daí numa base que eu ainda vou escolher, pode ser de repente um Postgres ou até uma instância aqui no MongoDB Atlas na nuvem. E depois a gente cria aqui uma automação desse cara utilizando o Airflow. Então a gente vai colocar ele para rodar todos os dias, vai acompanhar as tasks, as tags, etc. E a ideia é que a gente faça tudo isso daí em vídeo e documentado. Beleza? Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, não esqueça aí de deixar o seu curtir. Se você está gostando dessa série aqui e quer acompanhar os próximos passos, não quer perder nada, recomendo aqui que você se inscreva no canal.
E se você de repente ficou em dúvida de alguma coisa, tem alguma sugestão, alguma alteração no formato do vídeo, pode ficar à vontade. Esse canal aqui é voltado para a comunidade, né? Então a ideia é poder entregar informações da forma mais didática possível, né? Da forma que atenda a maioria das pessoas. Então muito obrigado pela sua presença até aqui e nos vemos no próximo capítulo. Até mais, tchau, tchau.